Dracena e Ronaldão. Cicinho, mais uma rodada de final de semana e com uma novidade, o Cruzeiro é o líder do campeonato, hein? Bom dia, Renata, bom dia, amiguinhos. Novidade, mas que não é surpresa, né? Por toda a gestão do Cruzeiro, tudo aquilo que o Cruzeiro programou, né? Então, tá de parabéns, um jogaço contra o Fluminense, ganhar fora de casa e ser líder da competição é um dos candidatos ao título. Não quer uma liderança limitada. 11 anos depois, ele volta ao topo da tabela da Série A. Bateu o Fluminense de Renato Gaúcho por 2-0 no Maracanã, na despedida do John Arias. E a equipe do Leonardo Jardim vai bem demais no campeonato. Segue o líder, segue o líder, Era o reencontro dos tricolores com a equipe depois da épica campanha na Copa do Mundo de Clubes e também a despedida do ídolo John Arias, vendido para o Wolverhampton da Inglaterra. Mas do outro lado tinha um time com fome de liderança, Cruzeiro de Leonardo Jardim. E após cobrança de escanteio do camisa 10, Fabrício Bruno subiu sozinho para abrir o placar aos 29 minutos. 5 minutos depois, Matheus Pereira bateu cruzado e Caio Jorge apareceu para fazer o segundo, o 12º do artilheiro do Brasileirão. Na melhor chance do Flu na etapa inicial, Arias cruzou para Soteldo, que dominou e chutou por cima. Desempenho abaixo do esperado, que fez com que a equipe fosse para o vestiário sob vaias. Assisti o Cruzeiro jogando no primeiro tempo, fizeram 2 gols, merecidamente, jogaram melhores do que a gente. No segundo tempo, o Fluminense não teve outra alternativa, foi pra cima. Nesse lance, os tricolores pediram pênalti de Cauã Prat em John Arias. A Raposa ainda contou com a sorte. Thiago Silva, Lima e Freitas, já no último lance da partida, pararam na trave. Festa celeste no Maracanã. A maioria dos nossos jogadores, porque eles estão conseguindo dentro de campo mostrar realmente o seu valor. Vitória que valeu a liderança do Brasileirão para o Cruzeiro e que quebrou uma longa escrita de 17 anos sem derrotar o Fluminense aqui no Maracanã. A gente sabe que os 3 favoritos é Palmeiras, Flamengo e Botafogo. A gente vem trabalhando no dia a dia para a gente colher os resultados. Tem muito campeonato pela frente, tem muita água a passar debaixo da ponte, então é jogo a jogo. Enquanto o tricolor perdeu a chance de encostar nos primeiros colocados. E daqui pra frente vai ter que seguir adiante sem o craque do time, que foi homenageado após o apito final. Era um sonho dele jogar na Europa. Eu sou testemunha que o presidente tentou inclusive dar um aumento para ele ficar, mas era um sonho. E a vida segue. Agora tem que arrumar outro jogador para jogar na posição dele. Como ele muda, né? Quando ele não ganha, ele é sério, aí perde aquele ar, brincalhão, aquela coisa. Mas tá bom, calma. Vou pensar no Fluminense só na Copa do Brasil, né? Porque o líder é o Cruzeiro, chegou aos 30 pontos, ultrapassou o Flamengo, com uma vitória muito bem construída na primeira etapa, fez o resultado. Tem o artilheiro do campeonato, o Caio Jorge, que está passando pela melhor fase desde que retornou ao Brasil. Edu Dracena, o Cruzeiro está bem, é candidato sim ao título, mostra um futebol sólido, de boa marcação, ataca quando é preciso, goleou o Grêmio na última rodada. Tá daquele jeito, hein? Tá jogando demais e pega o Juventude. Renata, o Cabuloso tá bem dentro e fora de campo, né? Você vê a consistência que o Cruzeiro teve ontem no jogo. Foi um jogo inteligente do Cruzeiro. O que fez? Claro, fez um gol de bola parada, né? O Fabrício Bruno subiu ali sozinho. Mas no segundo gol você vê a rapidez da defesa chegando no ataque com a roubada de bola do Fagner, colocando pro Matheus Pereira e depois Caio Jorge vindo fazendo facão e fazendo o segundo gol. E no segundo tempo só administrou o jogo. Mas o Fluminense jogou muito bem, na minha opinião, Renato. É que o Cruzeiro está hoje num nível de consistência, de concentração e de vontade dos jogadores que é impressionante. Você vê os jogadores também do que o Cruzeiro vem fazendo nessa temporada. Então, parabéns para a diretoria, parabéns para o treinador que acertou o time, né, porque era um time onde que muito se falava de jogadores, não estava comprometido, e hoje você vê o comprometimento de todos os jogadores dentro do campo.
Cruzeiro é candidato ao título mesmo? Eu sei que estamos apenas chegando na 15ª rodada, mas já dá pra falar isso, Rona? Menina Renata, o maior de Minas, está num caminho bonito e com um time que tem uma espinha dorsal espetacular. Ontem eu fiquei com saudade do Fagner, sabia? Jogou muito bem o Fagner, e mais magro, hein? Então, mas eu gostava daquele Fagner que... Ontem ele foi mais inabilidoso, mais tranquilo. Mas ganhou. Então, senti... E pra você ver, Renato... Eu senti saudade de você, Fagner. E o Gigante, que agora você tá todo Hugo, né? O Gigante, você não tinha que ter tomado cartão ontem, Gigante. Era domingo contra o Juventude pra tomar um cartão e você ficava fora no jogo contra o Corinthians. Pô, Gigante, pô. E pra você ver um menino de 16 anos jogando de lateral esquerdo, Renato, pra você ver a consistência, assim, qualquer um que entra hoje na equipe do Cruzeiro sabe o que tem que fazer. E o Cauã Prates, um moleque revelação ali do Cruzeiro. Mas você sentir saudade do Fagner é a traição com o Mateuzinho. Ô, Xixi, por que você não vai pro inferno logo na sexta-feira à tarde, hein, velho? Ó, sai fora, velho. Ele não vai jogar contra o São Paulo. Ele tomou o cartão, o Ceará tomou o cartão, vai ficar fora. Mas eu tenho... Ó, Fagner, vamos Que isso, pô? Imagina o Mateuzinho vendo isso. Fagner é o cara. Que é isso aí? É traição. Cara, eu ficaria chateado vendo você falar isso aí. Você pode ficar chateado que você não ganha nem em casa. Vai ficar chateado também. Pronto. Bom, eu quero falar também do Fluminense, que tinha, primeiro, volta dos Estados Unidos com moral, fazendo uma campanha linda. Eu pensei que ia lotar, que ia ser uma festa, porque o outro elemento era a despedida do John Arias. E é um jogador que, na minha opinião, ele faz toda a diferença, leva esse time nas costas, fará muita falta para a equipe do Renato Gaúcho. Então, Cicinho, o Fluminense é outro que vem bem do Mundial, mas vai ter que se adaptar agora no Clássico diante do Flamengo. Mas se tem uma coisa que o Renato Gaúcho é bom, Renato, é exatamente nessas questões de trabalhar em cima de dificuldades. A gente vê isso, trabalhos que ele fez no Grêmio, por onde ele passou. Momento de dificuldade, ele deu a volta por cima, ele encontrou peças. Então o Renato, ele consegue ter um elenco em suas mãos, né? Ele não é aquele cara que ele trabalha com grandes jogadores, não é aquele cara que pede grandes jogadores, até porque quando ele vai, ele enfrenta realmente essas dificuldades. Então o time do Renato Gaúcho às vezes perde uma peça. Lógico que nós estamos falando do John Arias, que é o principal jogador do Fluminense, mas pode ter certeza que ele vai encontrar uma outra maneira do Fluminense jogar, porque ele é muito competente, é um cara muito inteligente nessas armações da equipe dele, e o Fluminense até o final do ano vai continuar competindo e também sendo um dos favoritos a estar ali nas primeiras colocações. E ontem o Renato até falou sobre o empresário do Serna, que estava pressionando, queria ver o seu jogador atuando mais vezes. Ele deu uma resposta direta na coletiva, hein, Edu? Direta, porque é a última vez. Não vai ter mais a próxima, né? Então já mandou recado para todos os empresários dos jogadores ali do Fluminense. E eu acho que tá certo. Eu acho que você não tem que ficar falando fora de campo. O jogador tem que mostrar dentro do campo. Às vezes, de repente, o jogador nem tá sabendo que o empresário vai falar, e aí acaba colocando a culpa no jogador. Mas o Renato tá certo, como o Cicinho falou. Acho que o Renato é um grande treinador. É um jogo onde que enfrentar o Cruzeiro não é fácil, por mais que jogando dentro de casa, a despedida do John Arias. E agora tem um Flamengo dentro de casa, que é onde que ele pode conseguir os 3 pontos. E para você ver, Renata, com os times que jogaram a Copa do Mundo lá, a dificuldade que está tendo nesse retorno. Não sei se de repente é o mental, é o cansaço. Então a gente tem que rever para que as coisas não tendem a acumular mais para frente. Você falou que era o dinheiro? Não, o bolso está cheio. O bolso cheio, os caras mas o mental também funciona. Fome, o mental demonstra que o Campeonato Brasileiro é mais forte que a Champions League. Quê? Cici não tá bem hoje, não. Os times brasileiros mandaram taca nos europeus. Chega aqui, não consegue jogar. O grandão empata com o Mirassol, sinal que o Campeonato Brasileiro tem essa grande dificuldade. Mas o Botafogo também empatou com Vitória em casa. Time envelhecido foi uma coisa que a gente ouviu muito. Se ouvia falar isso. A média de idade alta. E o Leonardo Jardim conseguiu encaixar essas peças, né? E mais, né? A gente achava que o desafio maior não seria nem encaixar as peças, seria as peças que ele ia deixar de fora. Agora, só um detalhe que a gente pode comentar. Ontem o Cruzeiro teve uma bela vitória fora de casa, mas eu acho que o grande destaque do Cruzeiro nesse campeonato tem sido o desempenho mortal no Mineirão. Porque o Mineirão, de certa maneira, nos grandes triunfos do Cruzeiro e tal, nas campanhas do Cruzeiro,
o Mineirão se tornava um fator ali que pesava muito a favor do Cruzeiro, coisa que não aconteceu nos últimos anos, né, por uma série de coisas. Mas se eu não me engano, aí tem que confirmar a informação. Eu acho que o Cruzeiro ganhou praticamente todos os jogos no Mineirão, não ganhou uma coisa dessa. Acho que o clássico é no Mineirão, não é, Rafa? É o clássico no Mineirão? 0-0. Né? Mas fora o clássico, tá ganhando tudo no Mineirão. Né? Os jogos fundamentais em casa e buscando esses pontos fora, eventualmente conquistando pontos fora de casa. Então até agora é uma campanha que mostra uma solidez, uma tendência aí que dá realmente pro torcedor do Cruzeiro ficar iludido. E é a cartilha do Campeonato Brasileiro, né? Cartilha do Campeonato de Pontos Corridos. Ganha em casa, o Mineirão. E vai arrumar um pontinho. Ali o Mineirão, 1-0 no Vasco, 2-1 no Flamengo, 0-0 com o Atlético, 2-1 no Palmeiras, 4-1 no Grêmio, só um empate no Clássico no Mineirão, o resto tudo ganhou. Bom, nós temos aqui para rodar de entrevistas não só os treinadores, como também o Caio Jorge. Então, nossa equipe é uma equipe muito competitiva. É claro que o Brasileirão é muito longo, mas a gente sabe da nossa qualidade, sabe que a gente tem sim chance de ser campeão, mas a gente está com o pé no chão, jogo a jogo, até porque a competição é muito longa e tem muita coisa para acontecer. Quando o coletivo aparece, o individualismo também. Estou numa fase muito boa, muito iluminada, graças aos meus companheiros. E chegaram algumas coisas, mas a diretoria do clube está bem tranquila e sabe o momento certo de agir. Para mim, sinceramente, vocês conhecem bem e isso a mim não me incomoda a posição que eu estou na tabela. O que me incomoda é nós pensarmos que temos um jogo daqui a 2 dias com um Juventude que precisa de pontos, um Juventude que está muito mais fresco do que nós e que nós temos que encher o Mineirão para conseguir os 3 pontos, porque isso é que é fundamental para dar lógica a estes primeiros 2 resultados, quer com o Grêmio, quer com o Fluminense. Para dar lógica a isto, precisamos do apoio dos adeptos, porque a nossa equipa vai estar menos fresca e precisa de um jogo a sério para levar de vencido o Juventude, que vem de uma vitória 2-0 e está motivado. Não é só os esquemas táticos, é tudo por mérito dos jogadores. A nossa campanha, o mérito é dos nossos jogadores, porque eles estão conseguindo dentro de campo mostrar realmente o seu valor. O Dracena e Ronaldão, Cicinho, mais uma rodada de final de semana e com uma novidade, o Cruzeiro é o líder do campeonato, hein? Bom dia, Renata, bom dia, amiguinhos. Novidade, mas que não é surpresa, né? Por toda a gestão do Cruzeiro, tudo aquilo que o Cruzeiro programou, né? Então, tá de parabéns, um jogaço contra o Fluminense, ganhar fora de casa e ser líder da competição, é um dos candidatos ao título. Não quer uma liderança limitada. 11 anos depois, ele volta ao topo da tabela da Série A. Bateu o Fluminense de Renato Gaúcho por 2-0 no Maracanã, na despedida do John Arias. E a equipe do Leonardo Jardim vai bem demais no campeonato. Segue o líder, segue o líder, Era o reencontro dos tricolores com a equipe depois da épica campanha na Copa do Mundo de Clubes e também a despedida do ídolo John Arias, vendido para o Wolverhampton da Inglaterra. Mas do outro lado tinha um time com fome de liderança, Cruzeiro de Leonardo Jardim. E após cobrança de escanteio do camisa 10, Fabrício Bruno subiu sozinho para abrir o placar aos 29 minutos. 5 minutos depois, Matheus Pereira bateu cruzado e Caio Jorge apareceu para fazer o segundo, o 12º do artilheiro do Brasileirão. Na melhor chance do Flu na etapa inicial, Arias cruzou para Soteldo, que dominou e chutou por cima. Desempenho abaixo do esperado, que fez com que a equipe fosse para o vestiário sob vaias. Assistimos o Cruzeiro jogando no primeiro tempo, fizeram 2 gols, merecidamente, jogaram melhores do que a gente. No segundo tempo, o Fluminense não teve outra alternativa, foi pra cima. Nesse lance, os tricolores pediram pênalti de Cauã Prat em John Arias. A Raposa ainda contou com a sorte. Thiago Silva, Lima e Freitas, já no último lance da partida, pararam na trave. Festa celeste no Maracanã. O mérito é dos nossos jogadores, porque eles estão conseguindo dentro de campo mostrar realmente o seu valor. Vitória que valeu a liderança do Brasileirão para o Cruzeiro e que quebrou uma longa escrita de 17 anos sem derrotar o Fluminense aqui no Maracanã. A gente sabe que os 3 favoritos é
Palmeiras, Flamengo e Botafogo. A gente vem trabalhando no dia a dia para a gente colher os resultados. Tem muito campeonato pela frente, tem muita água a passar debaixo da ponte, então é jogo a jogo. Enquanto o tricolor perdeu a chance de encostar nos primeiros colocados. E daqui pra frente vai ter que seguir adiante sem o craque do time, que foi homenageado após o apito final. Era um sonho dele jogar na Europa. Eu sou testemunha que o presidente tentou inclusive dar um aumento para ele ficar, mas era um sonho. E a vida segue. Agora tem que arrumar outro jogador para jogar na posição dele. Ah, como ele muda, né? Quando ele não ganha, ele é sério, aí perde aquele ar, brincalhão, aquela coisa. Mas tá bom, calma. Calma. Vou pensar no Fluminense só na Copa do Brasil, né? Porque o líder é o Cruzeiro, chegou aos 30 pontos, ultrapassou o Flamengo, com uma vitória muito bem construída na primeira etapa, fez o resultado. Tem o artilheiro do campeonato, o Caio Jorge, que tá passando pela melhor fase desde que retornou ao Brasil. Edu Dracena, o Cruzeiro está bem, é candidato sim ao título, mostra um futebol sólido, de boa marcação, ataca quando é preciso, goleou o Grêmio na última rodada. Tá daquele jeito, hein? Tá jogando demais e pega o Juventude. Renata, o Cabuloso tá bem dentro e fora de campo, né? Você vê a consistência que o Cruzeiro teve ontem no jogo. Foi um jogo inteligente do Cruzeiro. O que fez? Claro, fez um gol de bola parada, né? O Fabrício Bruno subiu ali sozinho. Mas no segundo gol você vê a rapidez da defesa chegando no ataque com a roubada de bola do Fagner, colocando pro Matheus Pereira e depois Caio Jorge vindo fazendo facão e fazendo o segundo gol. E no segundo tempo só administrou o jogo. Mas o Fluminense jogou muito bem, na minha opinião, Renato. É que o Cruzeiro está hoje num nível de consistência, de concentração e de vontade dos jogadores que é impressionante. Você vê os jogadores também do que o Cruzeiro vem fazendo nessa temporada. Então, parabéns para a diretoria, parabéns para o treinador que acertou o time, né, porque era um time onde que muito se falava de jogadores, não estava comprometido, e hoje você vê o comprometimento de todos os jogadores dentro do campo. Cruzeiro é candidato ao título mesmo. Eu sei que estamos apenas chegando na 15ª rodada, mas já dá para falar isso, Rona? Menina Renata, o maior de Minas, está num caminho bonito e com um time que tem uma espinha dorsal espetacular. Ontem eu fiquei com saudade do Fagner, sabia? Jogou muito bem o Fagner, e mais magro, hein? Então, mas eu gostava daquele Fagner que... Ontem ele foi mais inabilidoso, mais tranquilo. Mas ganhou. Então, senti... E pra você ver, Renato... Eu senti saudade de você, Fagner. E o Gigante, que agora você tá todo Hugo, né? O Gigante, você não tinha que ter tomado cartão ontem, Gigante. Era domingo contra o Juventude pra tomar um cartão e você ficava fora no jogo contra o Corinthians. Bom, Gigante, pô! E pra você ver um menino de 16 anos jogando de lateral esquerdo, Renato, pra você ver a consistência, assim, qualquer um que entra hoje na equipe do Cruzeiro sabe o que tem que fazer. E o Cauã Prates, um moleque revelação ali do Cruzeiro. Mas você sentir saudade do Fagner é a traição com o Mateuzinho. Ô, Xixi, por que você não vai pro inferno logo na sexta-feira à tarde, hein, velho? Ó, sai fora, velho. Ele não vai jogar contra o São Paulo. Ele tomou o cartão. O Ceará tomou o cartão, vai ficar fora. Mas eu tenho... Ó, Fagner. Que isso, pô. Imagina o Mateuzinho vendo isso. Fagner é o cara. Que é isso aí? É traição. Cara, eu ficaria chateado vendo você falar isso aí. Você pode ficar chateado que você não ganha nem em casa. Eu vou ficar chateado também. Pronto. Bom, eu quero falar também do Fluminense, que tinha... Primeiro, volta dos Estados Unidos com moral, fazendo uma campanha linda. Eu pensei que ia lotar, que ia ser uma festa, porque o outro elemento era a despedida do John Arias. E é um jogador que, na minha opinião, ele faz toda a diferença, leva esse time nas costas, fará muita falta para a equipe do Renato Gaúcho. Então, sim, o Fluminense é outro que vem bem do Mundial, mas vai ter que se adaptar agora no Clássico diante do Flamengo. Mas se tem uma coisa que o Renato Gaúcho é bom, Renato, é exatamente nessas questões de trabalhar em cima de dificuldades. A gente vê isso, trabalhos que ele fez no Grêmio, por onde ele passou. Momento de dificuldade, ele deu a volta por cima, ele encontrou peças. Então o Renato, ele consegue ter um elenco em suas mãos, né? Ele não é aquele cara que ele trabalha com grandes jogadores, não é aquele cara que pede grandes jogadores, até porque quando ele vai, ele enfrenta realmente essas dificuldades. Então o time do Renato Gaúcho às vezes perde uma peça, lógico que nós estamos falando do John Arias, que é o principal jogador do Fluminense, mas pode ter certeza que ele
vai encontrar uma outra maneira do Fluminense jogar, porque ele é muito competente, é um cara muito inteligente nessas armações da equipe dele, e o Fluminense até o final do ano vai continuar competindo e também sendo um dos favoritos a estar ali nas primeiras colocações. E ontem o Renato até falou sobre o empresário do Serna, que estava pressionando, queria ver o seu jogador atuando mais vezes. Ele deu uma resposta direta na coletiva, hein, Edu? Direta, porque é a última vez. Não vai ter mais a próxima, né? Então já mandou recado para todos os empresários dos jogadores ali do Fluminense. E eu acho que tá certo. Eu acho que você não tem que ficar falando fora de campo. O jogador tem que mostrar dentro do campo. Às vezes, de repente, o jogador nem tá sabendo que o empresário vai falar, e aí acaba colocando a culpa no jogador. Mas o Renato tá certo, como o Cicinho falou. Acho que o Renato é um grande treinador. É um jogo onde que enfrentar o Cruzeiro não é fácil, por mais que jogando dentro de casa, a despedida do John Arias. E agora tem um Flamengo dentro de casa, que é onde que ele pode conseguir os 3 pontos. E para você ver, Renata, com os times que jogaram a Copa do Mundo lá, a dificuldade que está tendo nesse retorno. Não sei se de repente é o mental, é o cansaço. Então a gente tem que rever para que as coisas não tendem a acumular mais para frente. Ele falou que era o dinheiro, que não, o bolso está cheio. Porque o bolso cheio, os caras demonstra que o Campeonato Brasileiro. O mental também funciona. Fome, o mental demonstra que o Campeonato Brasileiro é mais forte que a Champions League. Quê? Cicilo tá hoje não. Os times brasileiros mandaram taca nos europeus. Chega aqui, não consegue jogar. O grandão empata com o Mirassol, sinal que o Campeonato Brasileiro tem essa grande dificuldade. Mas o Botafogo também empatou com o Vitória em casa. Time envelhecido foi uma coisa que a gente ouviu muito. Você ouvia falar isso. A média de idade alta. E o Leonardo Jardim conseguiu encaixar essas peças, né? E mais, né? A gente achava que o desafio maior não seria nem encaixar as peças, seria as peças que ele ia deixar de fora. Agora, só um detalhe que a gente pode comentar. Ontem o Cruzeiro teve uma bela vitória fora de casa, mas eu acho que o grande destaque do Cruzeiro nesse campeonato tem sido o desempenho mortal no Mineirão. Porque o Mineirão, de certa maneira, nos grandes triunfos do Cruzeiro e tal, nas campanhas do Cruzeiro, o Mineirão se tornava um fator ali que pesava muito a favor do Cruzeiro, coisa que não aconteceu nos últimos anos, né, por uma série de coisas. Mas se eu não me engano, aí tem que confirmar a informação. Eu acho que o Cruzeiro ganhou praticamente todos os jogos no Mineirão, não ganhou uma coisa dessa. Acho que o clássico é no Mineirão, não é, Rafa? É o clássico no Mineirão? 0-0. Né? Mas fora o clássico, tá ganhando tudo no Mineirão. Né, os jogos fundamentais em casa e buscando esses pontos fora, eventualmente conquistando pontos fora de casa. Então, até agora é uma campanha que mostra uma solidez, uma tendência aí que dá realmente pro torcedor do Cruzeiro ficar iludido. E é a cartilha do Campeonato Brasileiro, né? Cartilha do Campeonato de Pontos Corridos. Ganha em casa, o Mineirão. E vai arrumar um pontinho. Ali o Mineirão, 1-0 no Vasco, 2-1 no Flamengo. 0-0 com o Atlético, 2-1 no Palmeiras, 4-1 no Grêmio, só um empate no Clássico no Mineirão, o resto tudo ganhou. Bom, nós temos aqui para rodar de entrevistas não só os treinadores, como também o Caio Jorge. Então, nossa equipe é uma equipe muito competitiva, é claro que o Brasileirão é muito longo, mas a gente sabe da nossa qualidade, sabe que a gente tem sim chance de ser campeão, mas a gente está com o pé no chão, jogo a jogo, até porque a competição é muito longa e tem muita coisa para acontecer. Quando o coletivo aparece, o individualismo também, tudo numa fase muito boa, muito iluminada, graças aos meus companheiros. E chegaram algumas coisas, mas a diretoria do clube está bem tranquila e sabe o momento certo de agir. Para mim, sinceramente, vocês conhecem bem e isso a mim não me incomoda a posição que eu estou na tabela. O que me incomoda é nós pensarmos que temos um jogo daqui a 2 dias com um Juventude que precisa de pontos, um Juventude que está muito mais fresco do que nós e que nós temos que encher o Mineirão para conseguir os 3 pontos, porque isso é que é fundamental para dar lógica a estes primeiros 2 resultados, quer com o Grêmio, quer com o Fluminense. Para dar lógica a isto, precisamos do apoio dos adeptos, porque a nossa equipa vai estar menos fresca e precisa de um jogo a sério para levar de vencido o Juventude, que vem de uma vitória 2-0 e está motivado. Não é só os esquemas táticos, é tudo por mérito dos jogadores. A nossa campanha, o mérito é dos nossos jogadores, porque eles estão conseguindo dentro de campo mostrar realmente o seu valor.